Boa noite a todos, bem-vindos à sexta edição do Arbitral. É uma honra estar aqui. Em nome da Câmara Ciesp-Fiesp, agradeço ao PUC, agradeço ao IBEAR meu apoio nesse webinar. Hoje a gente vai receber, então, a professora Maria Leonor Vieira e o professor Marcelo Escobar, com a mediação de Luísa Calado. Muito obrigada. Passo a palavra ao professor Cláudio. Obrigado, Lilian. Agradeço à Câmara Ciesp-Fiesp em seu nome, a todos os estudantes de arbitragem do Brasil, em nome da BEARB. Agradeço muito à doutora Luísa Calado por intermediar essa sessão do Arbitalks e muito obrigado à minha colega da PUC de São Paulo, professora Maria Leonor, e ao nosso sempre querido colega, doutorado da PUC de São Paulo, professor Marcelo Escobar. É uma alegria tê-los aqui para falar sobre um tema tão latente, objeto de projetos de lei, algo que, quando orientei Marcelo na sua defesa de doutorado, parecia um sonho. Para mim, pelo menos, era claramente, não, nem um sonho, para mim era um pesadelo. E hoje a gente vê que cada vez mais próximo a administração pública, se afeiçoando à ideia. Parabéns pela vanguarda no pensamento. E a Leonora, por sempre estar conosco, sempre discutir as teses. Bom, eu vim aqui mais para fazer a abertura, agradecer a todos a todos os ouvintes por estarem aqui conosco nesse programa que já tem se tornado um hábito de segundas-feiras à noite. Passo de imediato, então, a palavra para a Luísa. Obrigada, Cláudio. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Ciesp, da BEARB e da PUC. Agradecer em especial ao professor Cláudio também por essa oportunidade de participar do 6º Arbitalks. E dizer também que é uma honra poder mediar essa conversa, que conta com a ilustre presença do professor Marcelo e da professora Leonor. Nosso tema de hoje, como dito pelo professor Cláudio, é arbitragem em direito tributário. E eu vou iniciar aqui nossa conversa colocando algumas questões à professora Leonor e ao professor Marcelo. No final, a gente vai passar para as perguntas feitas pelo público no decorrer do debate. Então, agora eu vou passar para a primeira pergunta. Professora Leonor e professor Marcelo, pergunto se vocês entendem que na arbitragem tributária poderia ser discutida a constituição do crédito tributário ou não. Professor Marcelo. Quer começar, professora? O que a senhora falou? Deixa em suas mãos que eu fale, que a senhora fale. Cláudio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês dessa conversa sobre arbitragem. Uma conversa que tem sido muito provocada e tenho me sentido muito provocada pelo professor Marcelo Escobar, num curso do IBET que fizemos recentemente, e a matéria tributária que tem sido chamada para todas as coisas a toda hora. E nessa pergunta muito difícil da Luísa, eu acho que é uma das perguntas mais complexas que tem. Eu vou, não usando lei de Fece, Marcelo, mas eu puxei aqui, porque o Marcelo, quem entende efetivamente de arbitragem é o professor Marcelo Escobar. Eu trabalho com tributário, estudo tributário, tributário é o meu mote no direito, e isso me deixa assim, muito à vontade, Marcelo, porque justamente por isso que eu quero falar antes, para ouvir você. Porque a Constituição do Crédito Tributário, a gente sempre estuda essa Constituição do Crédito Tributário nesse sentido de formalização do crédito, né? Ocorreu um fato no mundo físico, na linguagem do professor Paulo de Barros Carvalho, o evento no mundo físico, o evento efetivamente ocorreu, nasce a obrigação de pagar tributo. Mas ela precisa ser vertida na linguagem competente, isto é, precisa estar escriturada, precisa estar constituída nesse sentido de formalizada. Nesse sentido é que eu entendo constituído, no sentido de formalizado, de apontada, de uma fotografia, como se fora uma fotografia daquele fato acontecendo, né? Então, se eu oferir rendas, agora fiz a minha declaração de imposto sobre a renda, agora não, há uns meses, né? Fiz a minha declaração de imposto sobre a renda, eu estava ali formalizando o crédito que tivesse nascido para verificar se eu tinha imposto a restituir ou se eu tinha imposto a pagar. Se eu não tivesse colocado nada
e a administração pública não percebesse, ou não nesses próximos 5 anos, não percebesse que eu dei causa àquele oferimento de rendas, como diz o professor Paulo, não aconteceu nada no mundo. Então, ele precisa ser vertido na linguagem competente. Se, nessa pergunta da Luísa, se pode ser discutida a constituição do crédito tributário, penso eu que por conta das características da relação jurídico-tributária, que se forma, que faz esse vínculo entre o fisco e o contribuinte, quando nasce essa obrigação, o núcleo da obrigação sendo o pagamento do tributo, eu acho que este primeiro momento talvez não pudesse ser por arbitragem a ser feita este lançamento, esta Constituição, este lançamento nas várias modalidades que ele tenha. Penso eu que não, mas quem mais conhece a arbitragem é o professor Marcelo. E quando verifico isso pensando nessa Constituição, nesse sentido de formalização, se fosse na arbitragem, seria retirar do fisco este pressuposto, este fundamento dele. Não sei, Marcelo, se muito ligado, talvez eu estivesse, ao artigo 142 do Código Tributário, que a gente tanto estuda, que o lançamento constitui, formaliza o crédito tributário, se ele pudesse ser por arbitragem. Penso eu que não. Seria uma redução dessa função privativa da administração pública, que é de lançar o crédito para que ela tenha direito àquela receita. Mas quero ouvir o Marcelo também, enquanto estou acabando de formular a minha ideia aqui, professor Marcelo. Que honra estar aqui com você e com Luísa para a gente discutir essa matéria. Eu tinha desativado o som. Para começar, evidentemente, agradeço muito ao professor Cláudio pela gentileza do convite, junto com a BEARB, a pessoa da Luísa. Chamo de Luísa e chamo de Cláudio pelo carinho e não, muito pelo contrário, por qualquer forma de demérito acadêmico. Muito pelo contrário, inclusive agradecendo também à Câmara de Conciliação e Mediação de Arbitragem da Fiesp. Professor Leonor, para variar, é uma honra sem tamanho conversar com a senhora e debater. Nem me sinto, eu sinto ultrajado em escrever em debate. Como a senhora falou, eu entendo de arbitragem tributária, leia-se. Eu sou o inconsequente que foi falar disso primeiro, sendo que, na verdade, a gente precisa muito desse olhar forte e consistente do pessoal do direito tributário em si. Eu vou me reportar de novo à pergunta da Luísa. Você diz que se na arbitragem tributária pode ser discutida a constituição do crédito em si? Foi essa a pergunta. Isso. Me parece, aí eu devolvo na mesma pergunta que eu fiz quando nós estivemos lá no IBET. O que é o crédito tributário em si? Se o crédito tributário ele só existe depois do processo de aperfeiçoamento do lançamento, a visão do professor Paulo, para variar, está perfeita. Se não existe o fato, não existiu no mundo jurídico. Mas existindo o fato, esse fato ele não é concreto. Ele não é 100% concreto. Ele reflete o olhar do fiscal, a visão de um representante de um dos polos que é a Fazenda. E a visão desse fiscal não é necessariamente o crédito tributário, não é a constituição do crédito, é o início do processo de lançamento, o qual, ao fim, será constituído o crédito. Então, se eu considerar, e aí posso estar equivocado, que esse procedimento inicial não reflete o crédito em si, mas ele é uma primeira visão, não do fisco, mas de um representante do fisco, o qual necessariamente precisa ser adaptada à realidade, nem que seja integralmente adaptada, ou que ela possa ser reduzida ou anulada, para aí sim eu ter um crédito tributário que reflita o fato previsto na norma. Então, se esse processo é o processo de aperfeiçoamento do lançamento, eu entendo que sim, pode
a arbitragem tributária tratar dele, porque quando a gente fala em arbitragem tributária, parece ser esse bicho de 7 cabeças, mas necessariamente eu estou atrelado à lei de arbitragem. Então, coloco a Luísa aqui no problema, ela fala, mas eu não sou tributarista, não, mas é uma excelente arbitralista e não falo porque a conheço, de novo, conheço não é minha amiga, assim, de frequentar a minha casa, colega, sim, mas tive o prazer de eu, sim, aprender com ela e com o grupo deles, de estudantes da PUC, nas competições de arbitragem. Então, quando a gente fala em arbitragem tributária, a premissa é a arbitragem. Para que se submeta à arbitragem, simplesmente eu tenho que preencher os requisitos do artigo 1º. Primeiro, ser uma pessoa capaz e o objeto ser patrimonial e disponível. Em sendo patrimonial, eu vou analisar a disponibilidade dele, que seria o suposto direito indisponível da administração. Mas aí, fazendo essa construção, se esquece a arbitragem tributária, agora um parêntese, se no próprio processo de aperfeiçoamento do lançamento, ou o nome que se dê de constituição do crédito tributário, a lei permite, através do processo administrativo tributário, que ele seja reduzido, mantido ou anulado, me parece que esse requisito da disponibilidade eu conseguiria preencher nesse primeiro momento. Então, partindo dessa premissa, eu entendo que, por não ser ainda o crédito propriamente constituído e fazendo, às vezes, do que a própria administração faz por intermédio do processo administrativo tributário, no CARF, nos tribunais de impostos e taxas e nos conselhos municipais de tributo, me parece que sim, poderia se discutir na arbitragem a constituição do crédito, porque quando eu digo a construção do crédito, eu vejo se o processo todo foi correto. Então, por exemplo, se existe um crédito constituído, mas que o contribuinte não foi intimado para se manifestar. E é um crédito, de fato, mas o processo de constituição do crédito tem um vício praticamente insanável, se restar comprovado, sem sombra de dúvidas, que não houve a intimação do contribuinte. Isso poderia, uma questão fática e relativamente simples, no meu sentido, poderia ser submetido à arbitragem. Os dados, nesse sentido, os dados da relação jurídico-tributária já estariam ali mostrados, né? E, nesse sentido, professor, eu vou chamá-lo assim também, já que você já me chamando de senhora, chama todo mundo de você. A mim de senhora, Luísa? Não, vou reclamar disso. Então, me permite chamar de Leonor. Por favor. Então, nesse sentido, eu digo que eu falei da Constituição, do início da Constituição do crédito tributário. E você está dizendo no momento abro aspas aqui para a linguagem do Código, da Constituição definitiva do crédito, né? Foi apontado e vem ali sendo discutido no procedimento administrativo e agora, ao final, poderia ser arbitrado. Talvez. Eu acho que eu ainda vejo como uma função privativa da administração, porque eu uno as duas partes na relação jurídico-tributária, o contribuinte e o fisco. E aí, nesse sentido, eu estou colocando uma outra pessoa aqui para fazer esta constituição. Na verdade, aí que está também, tem outra premissa da arbitragem, que eu vou trazer a Luísa para o debate. Eu não trago necessariamente outra pessoa. É uma opção plenamente passível de ser exercida pela administração pública, a qual, da mesma forma como nos tribunais administrativos, há uma composição paritária, a quantidade de julgadores, vamos falar do CARF agora, sem voto de Minerva, que também é errado falar, porque existe o voto de Minerva em favor do contribuinte, né? Então, assim, é errado sempre pender para um lado. Em tese, né, Marcelo? Em tese. Em tese. Mas, veja, na arbitragem, apesar do árbitro não ser da parte, a administração vai sim indicar aquela pessoa que ele entender mais coerente para aquele problema concreto. Então, ela vai indicar um árbitro capaz, com entendimento, inclusive não há óbice, aliás, faz parte da estratégia dela, indicar um tributarista que concorde com a tese dela, assim como o contribuinte vai fazer a mesma função. Então, por ser também um órgão paritário, no que se figura a composição do tribunal, me parece que seria muito parecido com o sistema do processo administrativo em si.
a função do terceiro, ele é escolhido em comum acordo entre os representantes das partes do tribunal. Por isso, eu faria a ressalva de que ele é muito semelhante, claro que por outra via, mas é muito semelhante à sistemática do processo administrativo tributário. Então, nessa pergunta da Luísa, isso mesmo, agora você já vem para ajudar a gente. Nessa pergunta seria isso, né? Abro aspas aqui de novo, nessa definitividade da constituição do crédito, como o Marcelo disse, foi tomando todas as medidas ali e agora para definir esse crédito, né? Fechar. Exatamente, é isso mesmo. Essa relação. Muito interessantes as considerações. Eu vou passar então para a segunda pergunta. Pois não. Como vocês entendem que deveria se dar a operacionalização da arbitragem tributária no Brasil? Vocês entendem que deveria ser promulgada uma lei complementar para regular essa questão, ou um ato administrativo seria o caminho mais apropriado, ou não seria necessário nada, o direito brasileiro já comportaria a realização de arbitragem tributária? Queria um pouquinho mais de vocês sobre essa questão. Professor Marcelo. Desculpa. Não, pode falar, vamos seguir. Não, por favor. Por favor, professor. Eu fico pensando nisso agora, que eu acho que é da competência da lei complementar estabelecer isso. Acho que não pode pegar carona na lei de arbitragem que já exista, ou que esteja, ou nas outras que estejam por criar, e nem ser feito por um ato administrativo. Luísa, tem para mim, com base na Constituição, lá no artigo 22, que compete à lei complementar cuidar de parte processual, tributária e várias outras que são lá, acho que é o artigo 22 da Constituição, se não me engano, eu acho que seria competência exclusiva de lei complementar. Acho que um ato administrativo não poderia trazer esta inovação. Eu acho que a inovação tem que vir ali. Então, aqui a gente não vai ter tanto debate, porque eu concordo plenamente com a senhora. Com o honor, vamos trocar assim. Por favor. Veja, de novo, me atendo aqui à pergunta, como deveria se dar a operacionalização da arbitragem? Se deve ser promulgada a lei complementar para regulá-la, ou seria o ato administrativo? No que se refere à regulamentação, eu não acho que deva ser a lei complementar. Eu entendo que existe a instituição da arbitragem tributária, lei complementar eu não vou discutir. O que talvez traga assim, um tempero bem apimentado para o debate, é que, no meu modo até de míope de ver, já haveria essa permissão no Código Tributário quando a gente faz uma interpretação sistemática, porque ele permite a exclusão do crédito pela sentença judicial transitada em julgado e, ao mesmo tempo, no 151, ele permite a suspensão através da concessão de liminares em outras espécies de ações judicial. E quando eu interpreto isso com a própria lei de arbitragem, onde ela equipara a sentença arbitral às outras sentenças emanadas pelo Poder Judiciário, e no artigo 18 diz que não cabe recurso, e seria, portanto, um título executivo judicial, o que é reproduzido, inclusive, pelo CPC, no artigo 515, né, me parece que já haveria previsão de exclusão, extinção do crédito e suspensão do crédito na lei tida por complementar, que é o CTN, que foi recepcionada pelo nosso ordenamento e, por tratar de normas gerais de matéria tributária, foi alocada como complementar fosse, como se complementar fosse. Uma vez, se esse debate, se não precisa escrever, pode ter arbitragem tributária, acho que é desnecessário, mas seria em lei complementar. Agora, a regulamentação, aí uma questão importante, que bastaria um artigo, se vencida a minha interpretação sistemática, permite-se arbitragem tributária, ponto. Aí, a lei ordinária ela deveria, né, cingir-se em todos os aspectos, tanto federal quanto a competência residual dos estados e dos municípios, apenas e tão somente quanto à arbitrabilidade objetiva. Por quê?
não tem que entrar em mérito do que é arbitragem, que já está regulamentado e, entre aspas, constitucionalizado pelo STF e pela lei de arbitragem. A lei de arbitragem não é arbitragem privada, ela fala de arbitragem lato. Arbitragem trabalhista, eu uso a lei de arbitragem. Arbitragem comercial, uso a lei de arbitragem. Arbitragem tributária, deveria usar a lei de arbitragem, sendo que o que tem que ser, de fato, muito customizado, e aí com todo o cuidado do mundo, seria o regulamento de arbitragem, que esse sim eu defendo seja por ato administrativo, para que seja reservado à lei o mínimo possível para não dar margem a colisões diante do nosso sistema, onde há excessividade de discussão de constitucionalidade das leis, tão logo elas são promulgadas, e principalmente para evitar gasto desnecessário da administração pública, enfim, a levar à enésima potência todos os princípios do artigo 37. Porque existem muitos estados e municípios, a exceção a União, que não quer nem ouvir falar nisso na Câmara, que é a única que tem uma Câmara constituída, que é a SECAF, os estados e municípios não têm que criar e gastar com Câmara de arbitragem. Muitos municípios sequer deveriam ter Câmara de vereadores, eles não têm o mínimo de receita para aquilo. Então, num país como o nosso, onde tudo é motivo para desvio, isso não tem que ser feito pela administração, porque ela não tem esse expertise, ela não tem, ela não sabe como fazer. Isso deveria, sim, quem tem que fazer por ato administrativo. O ideal seria um único, mas isso evidentemente que chega a ser uma utopia, mas pelo menos que cada estado faça, olha, na sua lei de arbitragem, falando, olha, o regulamento é aquele que estiver disponível no site da PGE. E o site da PGE vai ouvir os contribuintes, vai ouvir a administração e fazer algo híbrido, sendo que a lei vai dizer, olha, em São Paulo o ICMS pode discutir A, B e C. Nada impede que no Rio o ICMS possa submeter A, B, C, D, E e F, porque é a competência de cada ente. E a gente evitaria de colidir com a lei de arbitragem, e aí eu encerro essa segunda pergunta, porque se não tiver no guarda-chuva da lei de arbitragem, não será arbitragem tributária. Tem um projeto de lei agora que eu não li, não tive acesso ainda, sendo submetido, salvo engano, inclusive, até pela Fiesp, junto com o SEBAR, e eu não li, não sei como ele vem sendo formulado. Mas se é um sistema à parte, pode dar o nome de arbitragem, mas vai ser apelido, não vai ser arbitragem, vai ser como a arbitragem de energia. A Luísa pode não ter mexido, mas já ouviu falar, que é extremamente criticada pelo primeiro passo, que ela primeiro é obrigatória, então ela vai de encontro a um dos princípios basilares da arbitragem, que seria o consensualismo entre as partes. Marcelo, eu fiquei aqui pensando nisso que eu falei, também concordo, é lei complementar, como eu disse, por ato administrativo não é possível, mas quando você traz aqui, na suspensão da exigibilidade, que talvez pudesse, ali, como permite, outras formas de suspensão da exigibilidade, com liminar, cautelar, ou tutelas antecipadas, em um específico ou outra ação. E lá no artigo 256, que cuida da extinção do crédito tributário, que a sentença judicial transitada em julgado ou a decisão administrativa, abro aspas, transitada em julgado aqui, definitivamente, será que isso já permitiria? Eu não vejo que isso já permitisse que a arbitragem que já fosse por meio de arbitragem essa decisão. Eu acho que precisaria que a lei autorizasse, tanto quanto o Código Tributário estabelece, que a transação deverá ser estabelecida por lei, que a remissão, eu acho que quem pode mais pode menos. Então, se pode negociar, se pode extinguir com base na remissão, no perdão, mas desde que uma lei ordinária, como você falou, que uma lei ordinária também viesse estabelecendo esse regramento, ou autorizando a transação, autorizando a remissão, e ao depois ser organizada, vamos dizer assim, por um ato administrativo. Também não vejo problema nisso. Mas eu acho que ainda precisa dessa lei complementar que diga, pode ser por arbitragem. Porque acho que a norma do processo administrativo me chama muita atenção, e você sabe quanto que eu gosto de processo administrativo. Muito, participei dos conselhos aí, e é uma coisa que sempre me chama atenção,
até hoje no escritório, às vezes eu ainda ouço no escritório, em vários lugares, na faculdade, eu ouço assim, mas você ainda acredita em processo administrativo? Acredito. Acredito que eu acho que esta composição paritária é muito interessante para discutir a matéria tributária. Eu tenho contribuinte escolhendo, eu tenho administração discutindo ali se aquele tributo é devido ou se não é devido. Mas nesse sentido, eu tenho que ser, veja, eu só falei da paridade, eu não falei da imparcialidade, mas eu acho que a imparcialidade tem que fazer parte do ser humano. Não de estar representando o fisco, de estar representando o contribuinte, mas de estar ali para decidir aquela matéria, né? E estar ali para defender o Estado, não o governo, não a arrecadação, mas o Estado com os interesses de cada qual, né? Afinal é o povo que comanda. Só afinal, infelizmente. Mas eu acho que é nesse sentido que eu não enxergo ali como você, que vem estudando tanto a arbitragem, já enxerga ali que pudesse ser por modo de arbitragem. Eu que não consigo ainda ver isso. Eu vejo elementos que possam, mas eu acho que ainda precisa da lei que autorize a fazer isso. Veja, concordo também em partes. O Código Tributário, ele tem algumas inconsistências, tá? Como, por exemplo, você trouxe o exemplo da transação. A transação tem um problema sério a ser resolvido, porque diz o CTN que ela é hipótese de extinção do crédito tributário. E não é. O fato de transacionar, eu preciso cumprir o que eu me obriguei naquela transação, que seria o pagamento, a dação, o pagamento, a transferência de um bem qualquer que seja móvel ou imóvel, para que, de fato, através do pagamento, seja extinto o crédito tributário. Porque da forma como está, me preocupa muito mais a transação que está positivada, mas está errada, no meu modo de ver, precisa ser complementado. Não é complementar, objetivamente, ela não tem que estar como extinção, é suspensão, sendo que o pagamento, não interessa onde, por transação, ou próprio pagamento espontâneo, aí sim extingue o crédito tributário. O resultado da transação, né? O resultado da transação. E não a transação, porque do jeito que está, se eu transacionar nesses moldes que vêm sendo preconizados pelos estados, ainda em projetos de lei, mas já objetivamente pela Fazenda Nacional, eu extingo o crédito tributário independentemente do pagamento. É um absurdo, mas ninguém que analisou os projetos de lei, por isso que eu falo que precisa necessariamente ter um tributarista junto nessas discussões. Essa interpretação sistemática, né? Exato. Porque da mesma forma como a transação está prevista claramente, e trago uma outra questão ainda referente à transação. Eu brinco também que tudo envolvendo a arbitragem, mais administração pública, são números, no mínimo, irônicos, né? Porque a transação está no 171. Quando eu falo de administração pública, a contratação das câmaras vai estar na Lei 8666, que não tem esses 36 por um acaso. É um processo infernal, realmente, que já lidou com aquilo. Mas eu digo o seguinte, não vi por parte dos tributaristas uma análise da alteração da lei de arbitragem no ano de 2015, que indicou a autoridade competente, supostamente suprindo a lacuna do 171 em 2015. Todo mundo vai falar agora da lei de 2020, mas faz 5 anos que eles já apontaram a autoridade competente, e alguns estados e alguns municípios, eu me recordo, salvo engano, Campinas e Goiás, que tinham uma lei própria de transação. A partir do momento que houve uma regulamentação, é uma lei ordinária federal, em tese, estaria sido já essa omissão teria sido suprida há 5 anos. Por que eu fiz eu estou indo de trás para frente mostrando um equívoco do Código Tributário, não é para justificar outro, mas é que às vezes eu me recordo, não parece tanto assim, mas eu formei em 98. E na época sequer tínhamos assim internet, ou tínhamos muito raro acesso à internet. As pesquisas que eu fazia durante o estágio eram na ASP, e a gente pegava livros com índice. Então você tinha que ler vários livros de índice para chegar para ler o acórdão, aí você via que não tinha nada a ver, voltava. Esse era o trabalho de pesquisa. E com o advento da internet, muito se justificou
congressos e discussões, a tributação agora com a internet. Eu olhava para aquilo e eu falava, mas não mudou nada. O fato de eu vender, eu continuo vendendo, a mercadoria continua circulando. Se eu faço isso por um aplicativo ou por uma loja física, isso não muda. E, à época, você vai lembrar, professora, tinha pessoas que falam, não, mas a internet, toda a venda pela internet também eu preciso estar em lei complementar. Não, veja, se a venda e a tributação já ocorre da forma como ocorre, não são os adventos de novas tecnologias que precisam, a cada uma, a gente mudar a Constituição e a lei complementar. E o mesmo se aplica às tecnologias jurídicas. Quando eu tenho uma lei de arbitragem que diz que a pessoa capaz pode usar para direito patrimonial disponível, e eu já disponho deste patrimônio antes da Constituição e depois, eu falei de antes, mas depois da Constituição, o simples é o maior caso, tudo bem que é por lei complementar, mas de disposição de todos os créditos. Como é que eu pago 9,x% e lá tem todos os tributos federais, estaduais e eventualmente municipais, né? Se não, por isso, por lei ordinária, nos inúmeros parcelamentos especiais, todas, a própria União abre mão de parcela significativa do crédito já constituído por lei ordinária. Então, se eu levar em consideração a ordem que a gente veio falando, que, aliás, parabenizo, por incrível que pareça, professora, não tive input algum nisso, apesar de eles constarem aqui ato administrativo, por essa ordem, se a lei de arbitragem ela já está no nosso sistema com bases sólidas e constitucionalizadas, vamos dizer assim, se o Código Tributário permite a exclusão e a suspensão do crédito por decisões, na verdade, eu posso falar que é similar ao processo judicial. É uma opção pelas partes, inclusive essa opção, a discussão veio da constitucionalidade em 2001, foi justamente porque era uma opção, uma vedação para o legislador e não para as partes. Então, se isso já existe, eu não sou contrário, é evidente, é pôr a mais, mas eu tenho muito medo de pôr a mais, de novo, que mudaram a lei de arbitragem para falar que podia submeter a administração pública objetivamente, em 2015, pode a administração pública direta e indireta se submeter à arbitragem. E é um grande absurdo, porque o artigo 1º já dizia quem é capaz, se a administração pública é capaz. Em todo, não. Quando, nas matérias onde ela licita, ela já disponibilizou aquilo, este montante pode se submeter à arbitragem. Mas com esse preciosismo nosso, que a gente precisa quebrar, sim, algumas barreiras, você abre mão para interpretações tóxicas, como aconteceu da STJ, dizendo, tanto não podia, que precisou vir uma lei ordinária e inserir claramente que somente a partir de 2015 que a administração pública pode submeter a arbitragem. Claro que ainda é um posicionamento, mas assim, caiu como um tsunami num mar que vinha cada vez mais se acalmando. O STJ, claro, tem posições que você gosta, você não gosta. Nesse caso, eu sou advogado do caso, então eu tento tirar o coração um pouco do comentário, mas a minha preocupação não é em relação, é mostrar isso como forma de abrir discussões desnecessárias que vão atrapalhar o Instituto. É uma visão, e os alunos que estão aqui nos assistindo, né? É bom que tenha esta dialeticidade. Dialeticidade, essa palavra que eu queria mesmo, porque realmente demonstra que nada no direito aconteceu A, tem que ser B. E tudo isso é construção, realmente é construção de sentido. E o direito não para de construir o sentido, né, Marcelo? Eu acho que por aí, eu tendo a achar, Marcelo, mesmo depois de ter estudado ano passado, este ano, ter estudado muito arbitragem, mas eu acho que ainda precisa ter esta palavra autorizada pela Constituição, lá no artigo 5º, quando fala do processo judicial, processo administrativo, eu preciso ter este alargamento para abraçar também a arbitragem. Acho que ainda precisa, mas eu vou guardar aqui que Luísa, com certeza, Luísa tem outras questões aí para a gente, e eu também quero que ela dê as opiniões aqui, Luísa, quero ouvi-la também. Só faço a ressalva que quando do julgamento em 2001, justamente, se não me engano, o voto do Sepúlveda da Pertence, ele analisou justamente esse viés, essa tessitura aí do problema, e falou, olha, na verdade, aqui realmente é uma opção aberta às partes.
E a administração pública pode ser parte. Como eu disse, não em tudo, evidentemente que não em tudo, mas eu vou polemizar ainda mais. Eu não sei se tem gente fazendo perguntas ou se já dormiram, mas eu defendo que pode arbitragem. Defendi antes direito trabalhista, direito de família, direito penal. Evidente que o direito de família, nós não estamos falando de guarda. Está falando de divisão de bens, de casal maior capaz e que pode ser dividido os bens também. Se quiser, isso pode ser submetido à arbitragem. A transação civil para efeitos penais poderia ser feita na arbitragem? Evidentemente que não. O ilícito e a materialização do ilícito não seria submetido no âmbito penal. Mas quando a gente começa a olhar dessa outra forma e vendo que a lei de arbitragem, por isso eu fiz questão de fazer a crítica ao julgamento, ela já se aplicava a todas as pessoas capazes. E a administração é capaz. Eu não precisaria necessariamente, como a nova tecnologia jurídica, que já foi posta ao crivo do judiciário, e o pretório excelso foi categórico ao falar, ok, a vedação do artigo 5º é para o legislador. Ele não pode impedir o acesso ao judiciário. Mas uma lei editada onde as partes optem por ter o mesmo efeito da sentença transitada em julgado através de um tribunal paritário, não diz isso. A palavra aí é o colchete, não é nem aspas, o parênteses. Nos moldes do processo administrativo tributário, mas com um número infinitamente menor e talvez um custo menor. Quando a gente fala de processo administrativo, funciona, mas eu gostaria de fazer o custo de salário de alocação de procuradores na defesa, de manutenção de prédio, água, luz, condomínio, locação, e o impacto disso na redação de tributo. Talvez possa fazer aí, quem gosta de fazer esse tipo de pesquisa é a GV, mas fazer em conjunto com a PUC. É interessante, porque que funciona, mas veio o filho do professor Ives Gandra, falou que a Justiça do Trabalho, há uns 4 anos atrás, vocês devem se lembrar disso, que ela custava mais do que as sentenças que ela dá. Vocês viram isso? Eu nem sei se é um dado correto, mas se for algo próximo, tem que se questionar. E, pelo amor de Deus, eu não sou contra juízo, mas se eu gasto com a máquina 10 e dou em sentenças 9, vamos criar uma forma aí alternativa onde se economiza esse dinheiro público. Essa é a lógica. Então, não é só polemizar, tem uma lógica por trás. Essa necessidade. Pegando o gancho, o Marcelo trouxe algumas questões que eu queria aprofundar um pouco mais, referente à lei de arbitragem e utilizar a lei de arbitragem na arbitragem tributária. Já foi dito que arbitragem lato, não se trata exclusivamente de arbitragem comercial, e inclusive vem sendo aproveitada para arbitragem trabalhista, enfim. No entanto, a pergunta é se eu queria pedir para vocês aprofundarem um pouco mais nessa questão de se realmente seria possível aproveitar a lei de arbitragem para arbitragem tributária à luz das peculiaridades do direito tributário. Então, por exemplo, as questões de direito que são comuns a vários contribuintes, e se seria necessário, eventualmente, a vinculação dos árbitros a precedentes, como dispõe o artigo 297 do CPC, ou então as questões de isonomia e neutralidade tributária. Se essas questões não impediriam, eventualmente, a utilização da lei de arbitragem em arbitragens tributárias, se não traria algumas incompatibilidades que impedissem a utilização. Isso eu vou pedir para o Marcelo primeiro. Eu quero ouvir o Marcelo primeiro. Veja, eu lembro desse debate quando veio a questão da súmula vinculante. E ele não digo que ele é inócuo, mas tem uma outra pesquisa que eu já estou perdendo. Lembrei, no congresso que teve em homenagem ao professor Cláudio, no painel que eu participei estava o André Luiz Monteiro, do Cunha Emanuel, e ele trouxe uma pesquisa voltada à parte econômica do direito, achei interessante. Isso não tem a ver com economia, mas ele trouxe um dado que quase 70% dos juízes de primeiro grau não estão preocupados com súmula vinculante, repercussão geral, e eles acham que justamente
Isso reflete essa ausência de reflexo da súmula, dos procedentes vinculantes, vamos sintetizar dessa maneira, é justamente a independência do juiz, do magistrado, e que isso tem que ser assim mesmo. Então, veja, no âmbito tributário, sabemos que existem casos no judiciário em que contribuinte A concorre diretamente com o B, o A percorreu um caminho discutindo uma tese e ganhou, o B percorreu um caminho semelhante e não ganhou, e isso não necessariamente afronta a isonomia. Veja, os dois tiveram a chance e os casos podem ser parecidos, mas o advogado erra, o procedimento é sim uma fonte de estudo, se ganha muito processo judicial não é tapetão, é utilizando o CPC, que é a regra. Então, existe caso, por exemplo, que a Fazenda não contestou, passou o prazo e também não entrou com ação rescisória. Acho que a primeira liminar polêmica aí que eu ganhei, sentença polêmica, foi de banco. Então, todo o grupo que saiu do Banco Real, que na época eu trabalhava na KPMG, por uma sorte do destino, fiquei junto com a diretoria, que ninguém falava inglês na época, e o sócio teve um plano de saúde, o gerente também, eu estava passando, me puxaram. Conheci o pessoal, o senhor Aloysio Faria, o pessoal que saiu depois no escritório que eu estava, fizemos a primeira liminar e a primeira sentença, salvo engano, não me recordo de outros, referente a serviço, serviço de instituição financeira, não necessariamente de aval e fiança, não necessariamente seria tributado pelo ISS porque estava na lista, porque era uma obrigação de dar e não fazer. Serviço é uma obrigação de fazer. E aí tem o artigo 110 do Código Tributário que diz que não pode alterar formas e conceitos do direito civil. Quando sai essa decisão, teve um outro, no primeiro ou no segundo caso nosso, a gente fez com outro banco, que o município não contestou, perdeu o prazo e não entrou com a rescisória. Então, até hoje se discute isso lá no Supremo, mas aquelas instituições financeiras conseguiram um provimento judicial que onde ninguém se questiona a validade ou corrupção, que não houve um fato de um equívoco, de utilizar-se de uma forma equivocada o procedimento. Então, trago todas essas, o que a gente já ganhou e a realidade que a gente sabe que não impacta, e já não impacta em grande centro, pelo amor de Deus, ainda quando você vai para os rincões de alguns lugares do Brasil, não é regra, mas há juízes, inclusive em São Paulo, que estão completamente alheios, ele tem razão, ele pode fazer aquilo, ele não se submete aos precedentes vinculantes. No que se refere à arbitragem, não vou deixar escapar também, ela tem que ser observado, e veja, também não é um bicho de sete cabeças, que o CTN e a própria lei de arbitragem vedam o julgamento por equidade. Então, a arbitragem comum da lei de arbitragem pode se julgar por equidade se as partes assim anuírem. No que se refere à administração pública, isso já está afastado pela própria lei. Em consonância, no que se refere ao direito tributário, em consonância, tem uma dupla vedação ao julgamento por equidade. No que se refere à publicidade, não precisava, já está no artigo 30, já está lá na Constituição, mas tudo bem, refletiu na lei de arbitragem dizendo que o procedimento vai ser público necessariamente. E aí eu acho que cabe como, sim, esse é um ponto delicado, mas que também seria competente para o regulamento, fala o seguinte, olha, tudo bem, tem precedente, tem súmula vinculante. O tribunal se julgou errado, compete ao advogado com as ferramentas que a arbitragem lhe dá, e são duas, uma que eu nunca vi na prática, questiono a Luísa, uma é o pedido de esclarecimentos. Veja, a função do árbitro, e aí me corrija, Luísa, se eu estou errado, antes de mais nada, dá uma sentença execuível. Se o árbitro incorre no equívoco de não conhecer uma súmula vinculante ou qualquer que seja uma repercussão geral do assunto, compete ao advogado, no prazo, que inclusive pode ser dilatado, na prática às vezes pedir esclarecimentos. E há também a segunda hipótese, que veio em 2015 e vi pouca gente falar, que é justamente o pedido de esclarecimento judicial, que veio também essa alteração em 2015. Tenho sérias dúvidas de como funciona, se o esclarecimento, o judiciário determina que a arbitragem supra, porque não pode o judiciário entrar no mérito, mas, enfim, são formas que você se obriga a agir para não deixar a sentença nula. E se nula for, porque foi contra a convenção de arbitragem, que pode estar claramente lá reiterado
que, olha, por isso que eu digo que o regulamento é importante. O regulamento traz as regras. Falo de novo, não existe a lei, com exceção da Nova Zelândia, no mundo que fale que a arbitragem é sigilosa. O sigilo da arbitragem, que todo mundo acredita, inclusive já foi oposto em relação à Receita Federal, quando em fiscalização, há 5 anos atrás, vem de regulamento. Então, a força do regulamento é tamanha que poderia nele, na cláusula, no momento de se assinar, a dizer, como muitas vezes os advogados conseguem criar, mas pelo menos os requisitos mínimos dessa cláusula, como observação por parte do precedente ABC ou todos os precedentes vinculantes, ou pena de nulidade da sentença. Me estendi, professora, desculpa. Não, por favor. Professora Luísa, eu concordo com o Marcelo, eu só acho que a sua pergunta específica foi se pode usar a mesma lei de arbitragem. Eu acho que não. Eu acho que a matéria tributária exige essas outras características, por conta dessa relação fisco-contribuinte, esse vínculo que se forma entre os dois. É uma relação... Marcelo, não vai brigar comigo. É uma relação, eu acho, não é de supremacia, eu acho que é de igualdade, credor e devedor. Por isso que eu falo que quando a administração pública, ela não só deve cobrar, ela pode e deve cobrar o que lhe é devido. Se o Marcelo me deve, eu posso e devo cobrar o Marcelo, né? Eu não vou cruzar os braços sem que eu faça essa cobrança. E como que a administração pública sobrevive? Justamente dessa receita tributária. A receita originária é mínima, é justamente dessa receita tributária. Então, nesse sentido, essa relação jurídico-tributária, eu acho que ela exige uma lei específica para a arbitragem. Eu não posso pegar carona, eu fui anotando aqui como a Luísa escreveu, eu não posso pegar carona nessa norma, que já está aí prevista, inclusive para a administração pública, mas de um modo geral. Nos contratos para a construção de uma ponte, nos contratos para a construção de um prédio. Então, eu acho que tem umas características muito diferentes aí. Aqui, na relação fisco-contribuinte, eu até me lembro que na Espanha e em alguns outros países, há um conselho de contribuintes que precede a legislação. Primeiro, conversa-se com esse tal conselho de contribuintes, como se fosse uma legislatura paralela, conversa-se com este conselho de contribuintes para verificar, olha, vamos fazer lei assim, assim, vamos aumentar o imposto assim, assim. Primeiro se conversa com esse conselho. O conselho, combinando a legislação, vem à tona. Aqui é totalmente invertido, né? E como utilizar esses precedentes? Acho que pode, como o Marcelo bem já falou. As súmulas são utilizadas a todo instante. Os precedentes agora, abrindo um pouco mais de espaço dessas súmulas, os precedentes podem e devem ser usados, e isso realmente traz a busca da isonomia. Concordo plenamente com o Marcelo quando ele disse, porque julgou um caso A de um modo, julgou o caso B de outro, eles não são idênticos. Quando a gente está na faculdade, os alunos ainda de bacharelado, a gente pensa, não, os casos são idênticos. E você lê o Código de Processo hoje, você encaixa aquele caso especificamente naquele artigo, mas amanhã você vai ver um outro caso igual. Falar, já sei, aquele artigo vai servir para eu resolver meu caso. Nada. Quando você vai ler, parece que virou tudo do avesso, não significa nada. Porque você tem as características do caso, né? E o julgador, seja ele árbitro, seja ele do judiciário, seja ele do procedimento administrativo, ele precisa muito bem esmiuçar isso para ver como que ele vai aplicar aquele precedente, como que vai aplicar aquela súmula, se pode, se não pode aplicar, se deve, se não deve aplicar. Então, isso é muito minucioso, né? Então, se direito à linguagem realmente e exige que você apure cada caso, apure no sentido, eu falo, apurar no sentido assim, igual se apura um doce. Você vai apurando um doce até que chegue ao ponto certo, né? Então, você precisa apurar realmente aquele crédito tributário, esmiuçar aquela relação jurídica e, se for o caso, aplicar os precedentes. Não acho que a ofensa à isonomia, não acho que a ofensa à neutralidade. A neutralidade deve estar presente em qualquer julgamento. Qualquer julgamento que a gente faça de qualquer coisa, a neutralidade deve estar presente, né? Então, acho, doutora Luísa, voltando ao início da sua pergunta, que realmente não dá para aproveitar a lei que já está aí. Eu acho que precisa de uma lei específica. Só deu uma réplica rápida. Claro. E aí, esse é um ponto aí de aproveitar a lei de arbitragem, que eu vejo qual peculiaridade eu precisaria customizar da lei. Ela só fala quem pode ser árbitro,
ela só fala requisito da sentença e praticamente são os mesmos do CPC. Os impedimentos dos árbitros, 90% da parte em si, da forma como a arbitragem é regida, ela vem do regulamento. E aí, de novo, que eu remeto à questão da força do regulamento. E, evidente, a arbitragem é processo, a arbitragem é contrato, a teoria mista, mas o próprio CPC elenca no cumprimento de sentença, por exemplo, a Fazenda Pública, que as regras do cumprimento de sentença normais, vamos chamar assim, se aplicariam à Fazenda Pública, ou seja, há prerrogativas, sem dúvida alguma, tanto que o prazo no judiciário é em dobro agora, antigamente era em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, mas na arbitragem, por que não há essas prerrogativas? Porque você vai sentar com o procurador, com aquela banca específica, ele vai analisar, olha, eu estou grávida, tudo bem, esperar mais, claro. Olha, meu sucessor vai vir e precisa de um mês para se inteirar, não pode ser nos mesmos 20 dias que foi concedido a vocês. Então, assim, essa acho que é a única grande divergência de todo o debate, o que eu me sinto muito aliviado, porque, como eu disse mais uma vez, conversar, eu vou falar senhora, mas não, por favor, a Maria Leonor, aqui em termos de questões tributárias, não é que é difícil, mas sem dúvida alguma, há um respeito tamanho que é a mesma forma quando você chega diante de uma celebridade, né? Você não chega para o Leonardo DiCaprio batendo nas costas, fala aí, Léo. Não, é isso. E fico muito feliz de que, assim, é evidente que as opiniões não são as mesmas, mas caminham para o mesmo lado. E essas arestas, como ela mesma levantou, são importantíssimas para serem discutidas nesse ambiente que é o acadêmico, para a gente evoluir. Não tem o certo ou errado, o dono da matéria. O importante é a gente conseguir, eventualmente, com que esse instituto fique em pé. Porque isso, seja do que eu imagino, do que você defende, do que outros defendem, isso vai ser realidade em breve. A Covid faz com que o Estado também não tenha receita, porque a partir do momento que o particular não fatura, não tem tributo. E tendo o projeto do senador Anastasia, meu Deus do céu, se passa do jeito que está, vamos ter que todo mundo nos dar as mãos lá, que independentemente de gostar ou não de um pensamento, a gente vai ter que lidar com aquele, que é pior do que todos esses que a gente consegue moldar em discussões extremamente proveitosas como essas. Porque, afinal, eu só queria uma coisinha aqui, Luísa, porque, afinal, eu sou obrigada a pagar tributo, eu não contribuo porque eu quero. Eu não pago, ai, que vontade de pagar imposto. Ninguém vai pagar tributo porque está com vontade de fazê-lo. Vai pagar porque é obrigado a fazê-lo. E eu só posso fazê-lo dentro naquela quantidade, naquela qualidade, naquele tempo que é devido. Então, eu sou obrigada a fazê-lo. E, nesse sentido, que eu falei desta receita que o Estado precisa eu falo que a aula mais difícil que tem em matéria tributária, eu sempre falo isso para os alunos, Marcelo, que a aula mais difícil em matéria tributária, seja na faculdade de Direito, de Administração, de Economia, de Medicina, de Engenharia, qualquer uma sempre tem uma parte de Direito Tributário, a primeira aula é a mais difícil. Por que o Estado tem que arrecadar tributo? E a resposta a gente sabe de cor, né? Para desenvolver as atividades que lhe são próprias. E sempre alguém pergunta, mas como, professora, que se não cumpre isto? Pode mal cumprir, mas minimamente cumpre lá. Com estradas, não, agora eu não quero falar de escola nem de saúde. Com estradas, com construção, com outras coisas, né? Mas, senão o Estado não tem como funcionar como Estado, se ele não tem como desempenhar isso. Então, é essa relação que eu falo que é diferente, na relação fisco-contribuinte, contribuinte-fisco. Numa posição de igualdade, mas credor e devedor ali, cada um na sua, vamos dizer assim. Sim, Luísa. A gente tem algumas perguntas aqui, então acho que eu vou começar a trazer a pergunta do pessoal que está assistindo a gente, em função do tempo. A Camila Simão perguntou o que os palestrantes acham do projeto de lei número 4.257 de 2019. Acredito que o Marcelo já adiantou um pouco o posicionamento dele, mas a Camila Simão fez esse questionamento aí. Já falei algumas vezes que eu devo ser bipolar, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz com um projeto de lei que vai trazer arbitragem tributária, eu fico extremamente preocupado de trazer da forma como ele traz. Então, assim, ele abre portas estranhas,
para que, por exemplo, o judiciário adentre no mérito da discussão, e aí faça o inverso. Se pode para o mais difícil, que é arbitragem, administração pública e direito tributário, se pode para o mais, ele vai poder para o menos, que é o particular. Tive a cara de pau, não tem outra de falar diretamente com o senador, sem conhecer ninguém, liguei no gabinete, e achei muito interessante, de novo, não conheço, não gosto, não desgosto, tá? Mas achei muito interessante ele receber as críticas, sugestões por e-mail e refleti-las, dando nome a quem tinha indicado num evento em que ele fez para a OAB no Rio de Janeiro, dizendo, puxa, de repente eu abri a caixa de Pandora e não sabia. Então, realmente, a gente tem que ver. Então, existem uma porção de questões que precisam ser melhoradas. Esse é o debate que precisa ser levado lá para a CCJ, acho que onde está agora, até preciso confirmar onde está o projeto, mas tem muita coisa para melhorar, professor. Eu também concordo plenamente com o Marcelo. Esses dados todos precisam ser levantados, precisam ser mais detalhados para que a gente possa compreender. Não quer dizer que esses detalhes têm que estar na lei, mas a lei há de prever para que depois, na regulamentação, isso fique de forma mais adequada, né? E não ultrapasse o limite do que a lei está propondo. Concordo plenamente, Marcelo. Temos aqui também a pergunta do Sérgio Godinho. As lacunas da lei de arbitragem não são propositadas, de modo a permitir um âmbito maior de aplicação, tendo como limites a arbitrabilidade objetiva e subjetiva, bem como os critérios de aferição de ordem pública? Eu acho que ele respondeu a pergunta que ele colocou. Exatamente. Ele colocou duas perguntas, na verdade. Aliás, tem uma pergunta anterior aqui, que eu pulei sem querer. A arbitragem tributária é a arbitragem administrativa. Qual seria o fundamento para a necessidade de uma lei especial para a arbitragem tributária? A gente discutiu. Foi bem discutido. Né? Mas precisaria sim uma lei falar de arbitrabilidade subjetiva e deixar essa necessidade de customização, no meu modo de ver, num regulamento que aí sim pode ser por ato administrativo que ele vai ser replicado. Mas aí essa discussão que a gente teve lá atrás e respeito também o posicionamento da professora. Não, acho também. O regulamento tem que trazer essas normas mais detalhadas, né? E a pergunta deve ter sido feita mais no início, quando a gente estava discutindo. Pode ser, é verdade. Acho que sim. Temos aqui também a pergunta do Pedro Freitas. Tem havido efetivamente arbitragem em matéria tributária, federal, estadual e municipal, aonde? Acredito que a resposta seja negativa, mas abro aqui para os palestrantes, caso tenha. Em Portugal. Em Portugal. Inclusive, a minha última pergunta era justamente sobre isso, então eu vou aproveitar aqui o gancho. Era justamente, tendo em vista que já temos um sistema em Portugal, a arbitragem tributária lá, quais seriam as principais lições da legislação portuguesa que nós poderíamos aproveitar ou que seriam importantes de nós evitarmos ou adaptarmos aqui no Brasil? Veja, o exemplo português ele é interessante, mas ele é muito peculiar. Evidentemente que a gente tem que absorver aquilo com uma gana tamanha, mas passar por um filtro gigantesco que não só filtra, mas como adapta a nossa realidade brasileira. A forma de tributação e de concentração de atividade tributária lá é uma, aqui é outra completamente a maquiavélica. Eu falei, o Alcides, que teve o professor Alcides Jorge Costa, que me orientou no mestrado, ele falava, o Brasil é a única federação de 3 estágios que existe, é uma coisa maluca e criada, e a gente precisa lidar com essa peculiaridade brasileira. Então, sem dúvida alguma, pode utilizar e deve utilizar muita coisa, mas o nosso sistema ele é tão diverso, que a gente tem que se preocupar mais com as peculiaridades do nosso. Sem dúvida, o exemplo deles vai refletir, sempre vai ser o norte, mas a quantidade de adaptação é hercúlea. Eu também acho, Marcelo. Marcelo usou aqui maquiavélico. Eu não sei se maquiavélico, Marcelo. Eu tenho falado sempre, quando se fala agora tanto em reforma tributária, eu falo que reforma tributária, a gente é uma encrenca tão grande. Eu falo, desse susto, acho que a gente não vai morrer, mas agora estão querendo acabar com a gente. Eu acho que o contribuinte olha para um lado e fala, oba, vou pagar menos tributo. Parece que o governante olha para o outro lado, um olha para o norte, outro olha para o sul, e diz assim, oba, vou cobrar mais tributo. Como que eu posso cobrar mais tributo? Parece que é isso que a gente vive, né? Então, quando a gente vê isso, essas peculiaridades que o Marcelo fala da arbitragem em Portugal,
até as características geográficas são muito mais fáceis, né? E aqui a gente tem nessa variada competência, discriminação da competência tributária, com as várias pessoas políticas aí para inserir isso, nós temos uma característica muito diferente. Em Portugal, o caso andou mais rápido, corrija, Marcelo, se puder, quando veio em 2011 essa legislação, e andou muito mais rápido, porque Portugal precisava entrar na comunidade econômica, e foi uma ajuda muito grande, econômico-financeira ali para Portugal, para que ele desse esse passo. E pouco antes de 2011, gente, eu mesma tinha ido a Portugal, uma empresa brasileira que queria abrir a empresa em Portugal, porque daí uns 5 anos iria abrir a Comunidade Econômica Europeia e Portugal ia entrar. Então, fiquei alguns dias em Portugal estudando alguns sistemas lá, o lançamento era um chocolate, uma marca de chocolate nossa, muito famosa aqui, que queria entrar primeiro em Portugal e depois para poder entrar na Comunidade Econômica Europeia. Então, fiquei alguns dias lá em reunião com o escritório de advocacia, patente, tributação, tudo isso, para estudar a matéria. E era, gente, realmente, naquele tempo aqui no Brasil, já não existia mais guarda-livros. Isso eu estou falando de 90, sei lá, quase 2000, de 95, 97, por aí. E existia em Portugal ainda a figura do guarda-livros, que eu acho que aqui no Brasil deve existir guarda-livros, sei lá, 1940, deve ser por aí, assim. Né? E depois já passou a contador, deve ser isso, não sei. Mas o sistema era muito mais antigo. E eles tiveram que dar um passo muito grande, eles deram este passo. Veio a arbitragem em 2011 e trouxe esta facilidade para eles, porque eles tinham um número de processos muito grande para ser julgados, como nós temos, desse tamanho. Claro, nosso não tem ninguém que compare com a gente, não, gente, o número de processos que tem para julgar. Como é que um ministro, no STJ, pode julgar processo quando ele assume um gabinete, ele assume com 20 mil processos. Então, no primeiro mês, ele já assumiu com 20 mil processos, ele faz um estudo ali para ver quantos ele vai julgar por semana, mês, sei lá, mas estão entrando 1000 a cada dia. Não vai parar nunca, né? Não vai parar nunca. E Portugal, acho que fez essa lição de casa e em 2011 já veio a lei de arbitragem que auxiliou muito nesta acomodação. Mas aqui no Brasil, com essas nossas características, com essa competência discriminada, com esta característica de federação muito diferente da confederação americana, né? Que é cada um na sua. Agora aqui não. Nós temos os tributos federais, os tributos estaduais, municipais, distritais. Então, tudo isso é muito mais complexo. Por isso que a arbitragem vai ajudar muito, é um instrumento super eficaz para auxiliar isso. Mas é difícil a gente comparar, a gente estudando muito o sistema português, trazer isso para o Brasil é super interessante, traz luzes super acesas para a gente aplicar isso no Brasil. Mas, guardadas as características, é muito difícil a gente importá-las, né? A gente importar. Bom, nós não temos mais perguntas e acredito que chegamos no nosso tempo alocado. Eu gostaria de reiterar meu agradecimento pelo convite feito para mediar esse debate e agradecer novamente à professora Leonor e ao Marcelo, e também a todos que estão nos assistindo. Acho que foi um debate bastante esclarecedor e bem interessante sobre esse tema que é bem rico, né, a arbitragem tributária, e que ainda tem muito a ser discutido. Apenas para avisar a todos, nós na semana que vem não teremos o Arbitalks, porque é feriado, e em breve serão anunciados os detalhes da 7ª edição. Deixo aqui a palavra para o Marcelo e para a professora Leonor, caso queiram fazer alguma colocação final. Olha, eu quero só agradecer muito, Luísa, a sua gentileza de sempre, a professora Leonor também, nossa, como eu disse, é um prazer imenso. Tivemos juntos algumas oportunidades e o mais gostoso é que cada conversa tem um viés diferente, tem um capítulo novo e esse fôlego novo é fantástico, é maravilhoso. E, sem dúvida, agradecer a Tucan Fiesp, que possibilitou, mas quero chamar a atenção, gente, ao professor Cláudio, que organiza isso dentro da PUC, já foi esse ano objeto de
calorosas homenagens, inclusive pela própria Luísa, por todos que participaram, escreveram livros, a gente fez, mas eu não deixo de dizer toda vez que o Cláudio, aí não o professor, só tem o professor Cláudio amigo, Cláudio pai, ele é um exemplo nos inúmeros segmentos da vida dele que eu conheço. É uma pessoa que, além de ser magnânima, acho que esse é o grande adjetivo que define o Cláudio, ainda, que ele puder fazer para ajudar uma pessoa que ele não conhece, ele faz. Então, isso é uma coisa extremamente difícil hoje em dia, sem qualquer interesse escuso por trás. E ele mesmo, diante de eventuais adversidades profissionais, pessoais, ele encara o mundo de uma forma que me fez repensar realmente a forma de ver alguns problemas, que não necessariamente significa poliana, vou ver o lado bom. Não, mas sempre tem uma matiz diferente, algo que você pode olhar um pouco. E alguns casos que eu tive prazer de advogar junto com ele, a gente era muito diferente, era muito mais explosivo e ele muito tranquilo. Acho que foi um meio tempo maravilhoso. Então, quero fazer essa ressalva, o tempo que ele se dedica a auxiliar os alunos de arbitragem, lato também, é fantástico. Então, feito esse registro, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a todos e passo para a professora Leonor. Luísa, eu quero realmente, em seu nome, professora Luísa, agradecer muito ao professor Cláudio, que eu convivo muito na PUC. Gente, desculpa, eu falo aqui na PUC porque eu moro ao lado da PUC. Não parece que eu estou dentro da PUC. Para mim é assim, aqui na PUC. Aqui na PUC, a convivência com o professor Cláudio de muito tempo realmente transcende isso que o Marcelo falou. Transmite essa segurança, transmite essa tranquilidade, e por isso agradeço muitíssimo ao professor Cláudio por este convite, a Luísa, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fiesp e Ciesp, e aqui abrir esse espaço para os alunos, que é tão relevante justamente para a gente provocar os alunos, porque o mundo que os alunos vão viver é muito diferente do que nós vivemos, dessa luta toda da gente abrir todos esses espaços. O Marcelo há tantos anos aí estudando arbitragem, o professor Cláudio provocando os alunos para tudo isso, e isto é incentivador e acomoda o nosso coração. Nessas dificuldades todas que estamos vivendo este ano, o professor Cláudio abre um espaço na sua agenda para ter essa conversa, como ele disse, essa conversa toda segunda-feira, e a honra de poder participar aqui, o prazer de poder participar aqui, e com meu amigo Marcelo, porque a gente tem conversado tanto sobre todos esses assuntos, e só provoca mesmo para a gente que a gente não para de estudar e de pensar. Nunca mais na vida a gente para de estudar e de pensar. Luísa, muito obrigada pela sua gentileza, estar aqui nos acompanhando. Não deu a sua opinião ainda, mas nós queremos ouvi-la, né? Logo, logo. A gente discute em breve. Eu só queria também concordar aqui integralmente com tudo que foi dito a respeito do professor Cláudio, e queria deixar registrada aqui minha gratidão por tudo que ele fez por mim, que já fez por tantos outros. Acredito que qualquer pessoa que tenha um contato mínimo com o professor Cláudio consegue ver, absorver muito conhecimento, e ele tem essa generosidade, auxilia a todos. Então, é um privilégio poder ter contato com ele e estar ali naquele círculo de pessoas que podem aprender com ele tanto. Então, também queria registrar aqui meu agradecimento especialmente a ele, e prestar minhas homenagens também, porque realmente é uma honra poder fazer parte desse grupo de estudos que ele coordena, enfim, de ter recebido esse convite e fazer parte aí dessa equipe liderada por ele. Obrigada. Obrigado, Luísa. Um abraço, pessoal. Boa semana. Fiquem bem. Boa noite a todos. Fiquem bem. Vamos enfrentar isso aí.